Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com derivadas e taxa de variação, primeira parte. Bora lá! O objetivo desta videoaula é apresentar a derivada e suas aplicações. Veremos inicialmente uma aplicação no contexto geométrico, que será o problema de encontrar a reta tangente a uma curva, e outra aplicação no contexto da física, o problema de encontrar a velocidade de um objeto. E esses dois problemas envolvem determinar o mesmo tipo de limite. Este tipo especial de limite é chamado derivada, e veremos que ele pode ser interpretado como uma taxa de variação, tanto nas ciências quanto na engenharia. Antes de apresentar o problema da reta tangente a uma curva, vamos rever algumas definições da geometria analítica. Vamos lá. Retas. Para encontrarmos a equação de uma reta L, usamos sua inclinação, que é uma medida do grau de declividade da reta. Então vamos para a definição. A inclinação ou coeficiente angular de uma reta não vertical, que passa pelos pontos P1, x1, y1 e P2, x2, y2, é m igual a ΔY, que é a variação aqui em y, ou seja, o y2 menos y1, sobre o ΔX, que é a variação em x, é o x2 menos o x1. A inclinação de uma reta vertical não está definida. De fato, se a nossa reta é vertical, observe que não vamos ter variação em x, ou seja, a variação aqui é zero, né? Então, teríamos a variação de y sobre zero, que não está definida. Assim, pessoal, a inclinação de uma reta é a razão da variação em y, que vamos chamar por ΔY, sobre a variação em x, que vamos chamar de ΔX. A inclinação é, portanto, a taxa de variação de y com relação a x. O fato de tratar-se de uma reta significa que a taxa de variação é uma constante. Vamos olhar para essa segunda figura. Aqui nós temos várias retas acompanhadas de sua inclinação. Observe que as retas com inclinação positiva, que vai ser essa de vermelho, inclinam-se para cima à direita, enquanto as retas aqui de azul, com inclinação negativa, observe que aqui é tudo negativo, inclinam-se para baixo à direita. Observe também que as retas mais íngremes, por exemplo, essas retas aqui que têm um coeficiente angular igual a -5, igual a 5, para os quais os valores absolutos em módulo da inclinação é maior, e que uma reta horizontal tem inclinação igual a zero. A reta horizontal é interessante, Observe que não vamos ter a variação em y. Então, a variação em y que seria zero. Zero sobre a variação de x é igual a zero. Continuando. Agora, determinaremos uma equação da reta que passa por um determinado ponto P1, x1, y1 e tem uma inclinação m. Um ponto genérico Pxy com x diferente de x1 está nessa reta se e somente se a inclinação da reta por P1 e P for igual a m, isto é, aqui y menos y1, a variação em y, sobre x menos x1, a variação em x, igual ao nosso m. E observe que essa equação pode ser reescrita na seguinte forma: y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Portanto, a definição da equação de uma reta na forma ponto-inclinação é o seguinte: uma equação da reta passando pelo ponto P1, x1, y1 e tendo inclinação m é y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Vamos usar essa equação em vários momentos. Vamos apresentar o problema da reta tangente a uma curva C. Como encontrar a equação da reta tangente
a uma curva em um determinado ponto. Vamos falar então da reta tangente. Se uma curva C tiver uma equação y igual a f de x, que está representada por esse gráfico, e quisermos encontrar a reta tangente a essa curva em um ponto P com coordenadas A, f de A, vamos considerar um ponto próximo Q com coordenadas x, f de x, onde x é diferente de A, e calculamos a inclinação da reta secante PQ. Então, o nosso coeficiente angular vai ser igual a variação aqui em y, no nosso caso f de x menos f de A, sobre a variação em x, que aqui é x menos A. Beleza. Então, vamos fazer o que agora? Vamos aproximar o ponto Q do ponto P ao longo da curva C. Isso vai obrigar x a tender a A. Então, à medida que o Q vai aproximando de P, o x tende a A. Se o coeficiente angular da nossa reta PQ tender a um número m, então definimos a tangente T, essa reta de vermelho, como a reta que passa por P e tem inclinação m. Isso implica dizer que a reta tangente é a posição limite da reta secante PQ quando Q tende a P. Então, olha que legal. Fazendo Q aproximar de P ao longo da curva, vamos ter que x vai tender a A. E o coeficiente angular da reta PQ tende a um número m. Então, definimos a tangente de T como a reta que passa por P e tem inclinação m. Assim, dizemos que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes e podemos expressar isso usando o limite. Então, vamos ver a definição. A reta tangente à curva y igual a f de x em um ponto P com coordenadas A, f de A é a reta passando por P com inclinação m igual limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende a A. Então, aqui nós temos a variação de y sobre a variação de x, ou seja, o coeficiente angular da reta secante PQ. Então, dizemos, novamente, que a inclinação da reta tangente dessa reta de vermelho é o limite das inclinações das retas secantes, quando x tende a A, obviamente, desde que esse limite exista. Exemplo 1. Encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x² no ponto 1 e 1. Então, queremos encontrar a equação dessa reta tangente à parábola no ponto P, 1 e 1. Nós temos que o A igual a 1. Beleza. E o f de x igual a x². Logo, a inclinação é m igual a limite da variação de x, o f de x menos f de A. Como A é 1, já estou substituindo, sobre x menos A. Então, fica x menos 1, com x tendendo a 1. Então, o f de x é x², só estou substituindo. O f de 1, quando x é 1, aqui vamos ter 1², 1. Beleza, e vou repetir o x menos 1. Então, agora, vamos resolver esse limite. O x² menos 1 pode ser reescrito como x menos 1 vezes x mais 1. Observe que esse limite aqui estava dando uma indeterminação, Ficaria 0 sobre 0. Então, reescrevendo o numerador, podemos simplificar nossa função e o limite vai ficar limite de x mais 1 quando x tende a 1. Ou seja, isso aqui é igual a 2. Então, encontramos o nosso coeficiente angular da reta tangente à curva passando no ponto 1 e 1. Usando a forma ponto-inclinação da reta, que apresentamos no início, y menos y1 igual a m vezes x menos x1, passando no ponto 1 e 1, temos y menos 1 igual a 2, que acabamos de encontrar, vezes x menos 1. Ou seja, podemos reescrever
a nossa equação da seguinte forma, né? A equação reduzida da reta y igual a 2x menos 1. A outra expressão para a inclinação da reta tangente, que é às vezes mais fácil de ser usada. Se h é igual a x menos a, então vamos chamar essa variação aqui em x de h. Então, passa o menos a para o outro lado. Então, x é igual a mais h. Então, no ponto Q, tínhamos coordenadas x e f de x. No lugar do x, vamos ter o a mais h. Então, as coordenadas de Q vai ser a mais h e f de a mais h. Tá? Assim, a inclinação da reta secante PQ, dessa reta aqui de azul, é igual a f de x, né? No lugar do x eu já coloquei o a mais h, menos f de a. No denominador, tínhamos x menos a, que vai ficar aqui, então, h. Então, continuando o nosso raciocínio. Na figura ao lado, nessa figura que aqui estamos trabalhando, temos o caso onde h é maior que zero e Q está à direita de P. Se acontecesse de h ser menor que zero, entretanto, Q estaria à esquerda de P. Ok. Observe que quando x tende a A, né, quando x aproxima de A, h tende a zero, pois h é igual a x menos a. Então, quando x tende a A, o h vai tender a zero. Né? Assim, a expressão para a inclinação da reta tangente da definição 1 fica m é igual ao limite de, no lugar do x, né, a mais h. Então, temos f de a mais h menos f de a sobre h. Lembrando que aqui tínhamos o x menos a. E lembrando ainda, né, o x tendia a a, só que agora não estamos usando o x, estamos trabalhando com o h. Né? Então, quando o x tende a a, o h vai tender a zero. Então, essa é uma segunda expressão para a inclinação da reta tangente. Exemplo. Encontre uma equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3 e 1. Então, a hipérbole está representada graficamente aqui, de azul. Temos o ponto 3 e 1 e nós queremos encontrar a equação dessa reta tangente à hipérbole no ponto 3 e 1. Então, vamos lá. Seja f de x igual a 3 sobre x. Beleza. Então, a inclinação da reta tangente em 3 e 1 é igual a... Observe que o nosso a aqui é o 3, tá? Então, a inclinação dessa reta tangente em 3 e 1 é o limite de f de 3 mais h. Observe onde tem o a, estou colocando 3. F de 3 mais h menos f de 3 sobre h, quando h tende a zero. Então, quem que é o f de 3 mais h? Onde tem x, vocês têm que colocar 3 mais h. Então, fica 3 sobre 3 mais h. Menos o f de 3. Onde tem x, coloco 3. Fica 3 sobre 3, que dá 1. Isso sobre o h, quando o h tende a zero. Então, agora nós vamos fazer algumas manipulações algébricas. Né? Vamos tirar o MMC aqui. Vamos ter limite de 3 menos 3 mais h sobre 3 mais h, ainda assim sobre o h, quando o h tende a zero. Então, aqui fica o limite, né, de menos h sobre h vezes 3 mais h. Então, observe, né? Aqui ficou menos h sobre 3 mais h. Então, vamos manter essa fração e multiplicar invertido pela fração de baixo, que aqui é h sobre 1. Então, nós temos essa seguinte função. Esse h simplifica com esse h. Então, vamos ter limite de menos 1 sobre 3 mais h, quando o h tende a zero. E esse resultado dá menos 1/3. Portanto, uma equação da reta tangente no ponto 3 e 1 é, lembrando lá da nossa equação, olha, y menos, a coordenada aqui de y é 1. Então, y menos 1 é igual a coeficiente angular que encontramos, menos 1/3, vezes x menos o 3. Podemos reescrever, né, essa equação, e aqui nós colocamos a resposta na forma da equação geral da reta. Então, às vezes, vocês podem colocar na forma da equação reduzida, na forma da equação geral. Isso não importa, tá? Se o exercício pedir, vocês têm que colocar da forma que foi solicitado. Velocidade e aceleração. Velocidade e aceleração são conceitos que todos nós conhecemos. Quando dirigimos um carro, por exemplo, podemos medir a distância percorrida num certo intervalo de tempo.
O velocímetro marca a cada instante a velocidade. Esse aqui é um ponto importante que vamos discutir daqui a pouco. Se pisamos no acelerador ou no freio, percebemos que a velocidade muda, assim sentimos a aceleração. Vamos mostrar que podemos calcular a velocidade e a aceleração através de limites. Na videoaula de hoje, vamos focar no problema da velocidade. Depois, vamos trabalhar com a aceleração. Vamos pensar no problema da velocidade. Vamos observar, por exemplo, o velocímetro de um carro em uma estrada qualquer. Nós podemos perceber que o ponteiro não fica parado no mesmo lugar por muito tempo. Isto é, a velocidade do carro não é constante. Podemos conjecturar, pela observação do velocímetro, que o carro tem uma velocidade definida em cada momento, correto? Mas como definir essa velocidade instantânea? Então, esse é o problema que vamos trabalhar com a velocidade. Em geral, suponha que um objeto se mova sobre uma reta de acordo com a equação S igual a f de t, na qual S é o deslocamento do objeto a partir da origem no instante t. A partir da origem no instante t. E t aqui é o nosso tempo, tá? A função f, que descreve o movimento, é chamada função de posição do objeto. No intervalo de tempo entre t igual a a e t igual a mais h, a variação na posição será de f de a mais h menos o f de a, né? Esse tamanhozinho aqui. A velocidade média nesse intervalo é a divisão aqui do deslocamento sobre o tempo, tá? Então, vamos olhar para o gráfico no plano cartesiano. No lugar do x, nós temos o t, que é o tempo. No lugar do y, nós temos o s, que é o deslocamento. Então, nós temos uma função, né? Aqui nós temos o tempo igual a e o tempo igual a mais h. Observe que o deslocamento no tempo igual a é o f de a. E o deslocamento no tempo de a mais h é o f de a mais h. Então, a velocidade média é o deslocamento, né? A variação aqui em s, sobre o tempo, que é a variação aqui em x, que no nosso caso é o h, que é o mesmo que a inclinação da reta secante PQ. Olha que interessante. Suponha agora que a velocidade média seja calculada em intervalos cada vez menores a mais h. Imagina que esses intervalos são cada vez menores. Em outras palavras, fazemos h tender a zero. Então, definimos velocidade ou velocidade instantânea, v de a, no instante t igual a, como limite dessas velocidades médias. Então, a velocidade no instante igual a é igual ao limite da variação aqui em y, né? O f de a mais h menos f de a, sobre a variação em x, que é o nosso h. Isso quando h tende a zero. Isso significa que a velocidade no instante t igual a é igual à inclinação da reta tangente em P, né? Podemos comparar as duas equações, né, que apresentamos da inclinação da reta tangente em P com a da velocidade instantânea, né? Observe que é a mesma ideia, né? Olha, limite do f de a mais h menos f de a sobre h. Ok? Então, isso vai nos ajudar. Exemplo. Suponha que a bola foi deixada cair do posto de observação da torre 450 metros acima do solo. Letra A. Qual a velocidade da bola após 5 segundos? Letra B. Qual a velocidade a bola chega ao solo? Solução. Precisamos encontrar a velocidade tanto quando t é igual a 5 segundos, quanto quando a bola atinge o solo. De modo que é eficiente começar encontrando a velocidade em um instante geral t igual a a. Se encontrarmos uma fórmula para calcular a velocidade em um instante t igual a a, basta substituir, né? Então, quando o tempo for igual a 5 segundos, a gente substitui nessa fórmula. E para isso, vamos usar a equação de movimento S igual a f de t, que é igual a 4,9t ao quadrado, a lei de Galileu, né? Então, temos que a velocidade de A é igual ao limite
de f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a zero. Então, no lugar do t, nós vamos colocar o A mais H. Então, fica 4,9A mais H ao quadrado menos o f de A, no lugar do t, a gente coloca o A. Então, fica 4,9A ao quadrado. Isso tudo sobre H. Podemos, colocar aqui o 4,9 em evidência. Então, nós vamos ter A ao quadrado mais 2AH vezes H ao quadrado menos A ao quadrado. E isso ainda, pode ser reescrito aqui. Vamos simplificar o A ao quadrado com A ao quadrado. Então, vamos ter o quê? 4,9, olhando só para a função, 4,9 vezes 2AH mais H ao quadrado sobre H. Colocando o H em evidência, nós vamos simplificar e vamos ter limite de 4,9 vezes 2A mais H quando H tende a zero. E isso vai dar 4,9 vezes 2A igual a 9,8A. Então, a resposta da letra A já está no jeito. A velocidade após 5 segundos é de V de 5, que é igual, no lugar do A, a gente coloca o 5, que vai dar 49 metros por segundo. Letra A, resolvido. Na letra B, nós precisamos encontrar qual é o tempo em que a bola vai atingir o chão. Então, encontrando esse tempo, nós podemos colocar na velocidade instantânea, que encontramos usando o limite. Tá? Então, vamos lá. Uma vez que o posto de observação está a 450 metros acima do solo, a bola vai atingir o chão em T1. Vamos colocar um tempo qualquer aqui, T1. Quando S de T1 é igual a 50, isto é, então, no lugar do S de T1, nós vamos colocar a fórmula, 4,9 T1 ao quadrado. Então, aqui é possível encontrar T1. Passa 4,9 dividindo, beleza. Aí, aqui vai ficar T1 igual a mais ou menos raiz quadrada desse cara. Só que T é o tempo, então temos que pegar a parte positiva. E isso vai dar aproximadamente 9,6 segundos. Então, temos o seguinte, a velocidade que encontramos instantânea é igual a 9,8 T. Só que nós queremos o T1, quando a bola atinge o chão. E o T1 que nós encontramos é 9,6. Então, fica 9,8 vezes 9,6, que vai dar aproximadamente 94 metros por segundo. Então, é isso. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Sturt, Cálculo 1. Ficou uma aula mais longa, mas espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.